Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu não vou ter muito tempo para falar, irmãos, mas nós vamos tentar falar aquilo que o Espírito Santo já tem ministrado ao meu coração. E eu acho até que é um pouco de continuidade da última palavra que eu ministrei. Se fôssemos fazer um segundo episódio, só não vamos ter o mesmo tempo. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo de número 37. Você que achou, diga amém. Amém, glória a Deus. Então eu vou fazer a leitura e você apenas acompanhe comigo o 37 e o 38, nós vamos ler e talvez o 39. A palavra de Deus diz assim, o enunciado na minha Bíblia diz, as primeiras conversões. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? E disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, igreja. Recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Mas eu te pergunto, que dom é esse? Que Espírito Santo é esse? Ou que dons são esses, né? Porque não falamos apenas de um único dom. E nós também não podemos limitar o dom, a manifestação do Espírito Santo apenas ao que está descrito na Bíblia. Porque se fosse para descrever todas as maravilhas que aconteceram na época de Jesus ou na igreja primitiva, não haveria lugares para serem escritos. Então, Deus ele não se limita ao meu pensamento, o Espírito Santo ele não se limita ao que você aprendeu, o Espírito Santo ele não é limitado à minha capacidade, o Espírito Santo ele não é limitado à sua capacidade, ele não é limitado ao que você aprendeu, ou o que você entende, ou o que você crê sobre a Bíblia ou sobre Deus. Ele é e simplesmente é, aleluia, o Espírito de Deus. E interessante que em João capítulo 14, João está descrevendo a vinda do Espírito Santo de Deus e ele fala de uma maneira muito sublime para nós. Ele fala, Jesus relatando, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador para que estejais convosco todos os dias. Quem? O Espírito Santo da verdade. Que Espírito Santo da verdade é esse? O Espírito Santo que o mundo não o conhece, não o vê e não o conhece, mas vós o conheceis. E é exatamente sobre esse Espírito Santo que Jesus afirma que vós, os discípulos naquele tempo, conheciam através do próprio Jesus, é o que nós precisamos conhecer hoje, para que essa manifestação do Espírito Santo seja cumprida na minha e na sua vida, para que ele possa operar através da minha e da sua vida com toda a plenitude do que ele quer realizar através de nós. Algo que eu e você precisamos nos atentar sobre a manifestação do Espírito Santo de Deus é não colocar o Espírito Santo de Deus apenas como uma força, como uma energia ou como um espírito, como a própria Bíblia descreve como espírito, mas ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele fala, ele escuta, ele vê todas as coisas, ele ama, ele intercede por nós, ele nos direciona, ele nos guia. O Espírito Santo de Deus faz tudo isso. O Espírito Santo de Deus, Paulo descrevendo a igreja de Efésios no capítulo 4, versículo 30, ele diz que o Espírito, ele se entristece pela minha e pela sua atitude também. Então é possível que eu e você entristeçamos o Espírito Santo de Deus.
Mas e como é que isso tudo acontece, Silas? Como é que eu faço para receber esse Espírito Santo, como nós lemos em Atos 2, 37 e 38, para recebermos este dom, para recebermos esse batismo? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Foi exatamente o que Pedro relatou, que nós precisamos trazer a consciência, nós precisamos trazer ao nosso interior a certeza de que nós pecamos e de que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Algo que eu e você precisamos tomar cuidado são com dois extremos da manifestação do Espírito Santo de Deus. Um extremo é nós colocarmos o Espírito Santo de Deus dentro de uma caixinha do tradicionalismo. O que significa a caixinha do tradicionalismo? O Espírito Santo de Deus, ele não age mais hoje. O Espírito Santo agiu naquela época como os sensacionalistas, que creem, mas afunilando o que seria, que a manifestação do Espírito Santo foi só para a época dos apóstolos, que não existe a mesma manifestação nos dias de hoje. Mas, irmãos, nós somos uma igreja nazarena e nós cremos na ação e no mover do Espírito Santo hoje, nas nossas vidas e agindo através de mim e de você. E Ele pode fazer isso. E Ele pode. Então nós não podemos colocar o Espírito Santo dentro do que nós compreendemos como criança. Ou eu vou até ser um pouquinho mais taxativo, por assim dizer, como algumas denominações nos ensinam. Tem denominações mais tradicionais. Nós temos pessoas aqui que vieram de diversas denominações. Eu sou de cria assembleana. Então nós temos um outro extremo dentro da via de assembleano, que já é colocar o Espírito Santo já de uma maneira que talvez a Bíblia também não coloque. E eu não digo isso para a Assembleia de Deus, mas eu digo isso por algumas pessoas, que é colocar o Espírito Santo como se tudo fosse, ou qualquer coisa é motivo para pular, para ter manifestações e algumas, se eu posso dizer isso, algumas bizarrices que nós vemos pela internet. Pessoas se utilizando do Espírito Santo, o que eu quero dizer para você? Profetizando sem que Deus tenha mandado que a pessoa profetizasse. Falando algo que o Espírito Santo não mandou que a pessoa falasse. Agindo de uma maneira na qual o Espírito de Deus não conduziu para que aquela pessoa agisse. Mas aí nós precisamos tomar o cuidado de não prendermos o Espírito Santo e não permitirmos com que ele agisse em nossas vidas. Ei, eu quero chamar a atenção para você, quando Davi traz a arca do Senhor para Israel, ele traz a arca do Senhor e a alegria, a manifestação do Espírito Santo de Deus é tão grande, mas tão grande na presença de Davi naquele momento, que ele vai se despir das suas vestes reais e ele começa a dançar, ele começa a glorificar, ele tem uma atitude que talvez se eu tivesse aqui hoje, muitos iam olhar e falar, está doido. O que aconteceu com Silas? Mas irmãos, eu quero dizer algo para você, de uma maneira muito coerente, é exatamente o que o Espírito Santo de Deus está buscando em mim e em você, é exatamente essa ousadia, de sentirmos a presença dEle, e não ficarmos assim, aqui ó, o Espírito Santo vai, e você está aqui, o Espírito Santo vai, fala, e você está aqui, não, mas o que vão pensar? É a igreja americana, o que o pastor Melvin vai achar? O que o pastor Flávio vai achar? E você está aqui, e o Espírito Santo está ali falando com você, vai, fala, diz o que Deus está mandando, profetiza, declara a tua igreja, impõe as mãos, chama o povo para orar, eu quero curar, eu quero agir, eu quero manifestar. E isso eu estou dizendo em todas as circunstâncias, eu estou dando apenas como exemplo, porque eu e você temos esse mecanismo de medo, de temor, de não entendermos e acharmos que é o nosso eu querendo agir e se manifestar, mas não, é o Espírito Santo de Deus querendo agir na sua vida, como ele agiu com ousadia na vida de Davi, aleluia, e é exatamente isso que Deus quer fazer comigo e com você, uma ousadia com o Espírito Santo de Deus. É lógico que ninguém vai fazer isso aqui, mas chegará um certo ponto em que Isaías, tendo o Espírito Santo de Deus, profetizando nu sobre Israel, enquanto muitos olham e acham que é loucura, para nós não é loucura, para nós é poder, aleluia. O que para o mundo é loucura, para mim e para você é
poder. Aleluia. Se nós temos a capacidade, eu falei isso aqui na minha oportunidade, se nós temos a capacidade de crermos que um homem abriu o mar vermelho, e nós acreditamos e pregamos isso, se nós temos a capacidade de crermos que um grande peixe engoliu um homem contra a sua vontade e levou para fazer a vontade de Deus, se nós cremos que um homem desceu do céu, se despiu-se da sua glória, veio ao mundo, viveu, sentiu as minhas dores, sentiu as suas dores, subiu no madeiro, se tornou como maldito para dar a vida em resgate da minha e da sua vida, e nós cremos nisso, como nós não acreditaremos que Ele nos enviará o Consolador? Aleluia! Desculpa, Samira. Como nós não vamos acreditar nisso? Como eu e você não vamos acreditar que o Espírito Santo de Deus pode se manifestar na minha e na sua vida, igreja? Aleluia! Eu quero dizer algo para você, o Espírito Santo de Deus, Ele quer te usar, você crê? Faz assim com a sua mão e fala, glória a Deus. Repita comigo, Espírito Santo, eu quero dar liberdade para o Senhor me usar conforme o Senhor quer. Quantas vezes nós estamos aqui em cima, no momento do louvor, e o Espírito Santo está falando com o pessoal do louvor, está falando com a Nicole, está falando com a Marildo, com quem quer que seja, fala, profetiza enquanto está louvando, declara sobre a minha igreja. Ei, muitas das vezes coisas vão acontecer aqui em cima do púlpito, e palavras serão liberadas sobre a sua vida através da unção e do poder do Espírito Santo, que só vão se realizar lá na frente. Ei, e não é para você estranhar, porque é assim que Deus age na minha e na sua vida. Ele nos faz promessas que se cumpriram, que vão se cumprir na minha e na sua geração. Amém? Então eu e você precisamos entender que nós precisamos renunciar aos nossos pecados, precisamos renunciar aos nossos ídolos, para que a manifestação do Espírito Santo seja sobre a minha e sobre a sua vida. Já são 10:10 e eu não falei um terço do que eu vim falar, mas eu quero resumir para a gente encerrar e contar uma história bem breve para vocês, sobre deixarmos os nossos ídolos para que Deus se manifeste. Eu quero usar um trecho do Antigo Testamento e eu vou resumir do resumido. Quando Jacó, ele tem, espero que todos conheçam a história, eu vou resumir para que quem conhece a Bíblia vai compreender o que eu vou falar. Aleluia. Gênesis capítulo de número 28 e alguns capítulos antes. Quando Jacó, ele precisa sair da sua casa para ir para a terra do seu tio Labão, porque o seu irmão está bravo com ele, porque ele comprou a primogenitura do seu irmão com um prato de lentilha. Aleluia. O irmão de Jacó, Esaú, trocou a primogenitura, que era a bênção de Deus, por um prato de comida. Muitas das vezes eu e você estamos trocando a presença de Deus por coisas terrenas. E aí é onde Efésios 4:30 se concretiza, que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Eu tomei muito cuidado, irmãos, porque eu estou trabalhando fora de Orlando, e eu fiz um propósito no meu coração, junto com o Espírito Santo e a minha família, de fazer ao máximo de estar aqui aos domingos, e me esforçar ainda mais para estar aqui às quartas-feiras, porque, irmãos, para mim é importante estar aqui na casa de Deus. Para mim é muito, mas muito importante. Se você acredita que Deus está na sua casa, amém, Ele está verdadeiramente. Se você acredita que você pode servi-lo apenas na sua casa, eu quero dizer algo para você, você não pode. Você infelizmente não tem essa capacidade, porque Deus, Ele fez um corpo, e um corpo ele não age por membros sós. Então eu, como corpo, eu quero estar ligado a este corpo, e para eu estar ligado a este corpo, eu tenho que estar aqui junto com vocês, compartilhando testemunhos, compartilhando dores, compartilhando dificuldades, compartilhando vitórias, para que você me anime, eu te anime, nós vencemos o inimigo e vamos juntos chegar ao céu, amém? Então eu fiz esse compromisso com Deus, é algo pessoal, e eu não troco isso por nada, eu não troco isso por dólares, eu não troco isso por nada.
A presença de Deus, eu não troco, irmãos. Davi fala no Salmo de número 51, Senhor, o Senhor pode me tirar tudo. Tira tudo o que o Senhor quiser, faça o que o Senhor quiser da minha vida, só não retire de mim, aleluia, só não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu não ligo para o reinado, eu não ligo para as coisas de ouro, para as coisas de prata, eu não ligo para os servos, eu não ligo para nada disso, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Ei, só pode dizer isso quem tem relacionamento, só pode dizer isso quem teve contato, quem sentiu, quem adentrou o Santo dos Santos e teve experiência com Ele. Ei, e é essa experiência que Ele quer ter comigo e com você nesta manhã. Aleluia, não troque a presença do Espírito Santo por nada nessa terra, não troque a presença do Espírito Santo por nada. Deixa com que Ele retire todos os ídolos de você. Deixe com que Ele retire tudo que tem na sua vida que atrapalha você a servir a Ele. Permita com que Ele faça uma limpeza dentro do seu coração, dentro do seu eu, para que o Espírito Santo de Deus venha verdadeiramente tratar o mais íntimo do seu coração, aquele pecado escondido, aquela ferida mais profunda, às vezes algo que você sofreu na infância e que te impacta até os dias de hoje, algo que você passou na sua adolescência e que até hoje te impede de avançar e de permitir a ação dele. Aleluia! É nesta manhã que o Espírito Santo de Deus se faz presente e quer se manifestar na minha e na sua vida. Se coloque de pé. Aleluia! Gênesis capítulo 35, depois que Jacó passa por todos os problemas de ir para a casa do seu sogro, ser enganado, enganou e todas aquelas coisas, ele fez um pacto com Deus em Gênesis 28, em Betel, e aí em Gênesis 34 Deus aparece para ele, presta atenção aqui, Gênesis 28 ele faz um pacto com o Deus do pai dele, Isaac, não era o Deus dele ainda. Recorre toda a história de Jacó, Gênesis 28 até o 34 e 35. Depois tem mais, que aí começa José. Mas aí Deus aparece para ele e fala, olha, lembra do pacto que você fez comigo lá atrás? Eu sou o Deus de Betel. Lembra que você fez um pacto com o Deus do seu pai? Agora eu quero ser o seu Deus. Agora eu quero ser na sua vida. Todos os pactos, tudo que você fez com Deus, esse é o momento de cumprir. Esse é o momento de você colocar diante da face de Deus. E aí você sabe o que Jacó faz com a sua família? Ei, todo mundo, retirem todos os ídolos, todas as estátuas, retirem tudo do meio de nós, retira os brincos de oferendas, retira todo o ouro que foi oferecido, retira tudo que não foi consagrado a Deus, retira tudo de dentro da nossa casa, porque hoje se vistam com vestes brancas, se lavem, porque hoje nós vamos adorar a Deus, nós vamos sacrificar e retornar no altar do pacto que foi feito, e hoje Ele se torna o Deus da minha família, o Deus da minha promessa, o Deus na qual a promessa nós somos participantes. Aleluia! Mas eu quero te fazer um convite, para se cumprir o que nós lemos em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. O Espírito Santo de Deus, ele tem poder nesta manhã. O pastor Flávio falou e eu estava no meu lugar ali assim, ó, quietinho, irmãos. Irmãos, eu, Silas, eu tenho o dom de falar em línguas estranhas, que é a língua dos anjos. Não é o hábito de... Não é para a gente falar disso teologicamente nesse momento, mas eu estava ali no meu lugar ali, e o pastor Flávio, o Espírito Santo se faz presente, irmãos, e é verdadeiramente o Espírito Santo, ele se faz presente, e ele quer se manifestar de inúmeras formas aqui neste momento. Ele pode se manifestar na sua vida falando em línguas que você não entende. Ele pode se manifestar na sua língua, você saindo aqui e profetizando sobre pessoas. Ele pode agora impactar a sua vida e você dar um simples abraço em alguém e mudar a vida de uma pessoa. Ei, o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente, e eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposto a dar lugar para ele agir? Ei, isso é um desafio que eu faço a você.
Você sabe por quê? Ele está falando agora no seu ouvido alguma coisa. Sai daí e faz. Vai lá, dá um abraço, fala o que eu estou mandando você falar, mas eu não sei o que é, eu não sei como é. Não importa, irmãos, é exatamente assim que ele age. É exatamente assim que o Espírito Santo de Deus se manifesta. É dessa maneira, não precisa você compreender. Sabe o que você precisa fazer? Somente obedecer. O Espírito Santo de Deus, ele age de uma maneira que é pela obediência. Não há nada igual. Aleluia. E eu quero te convidar a vir aqui à frente. Não há nada melhor. Você que precisa de uma cura, você que precisa, aleluia, de uma resposta da parte do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você que quer verdadeiramente, irmãos, é algo, só um minutinho, Amarildo, um segundo. Igreja, nós precisamos fazer isso. O Espírito Santo de Deus, ele quer agir na minha e na sua vida. Jesus Cristo, ele quer que eu e você se arrependamos dos nossos pecados. E nós precisamos tomar um passo de fé, nós precisamos ter uma atitude de fé. Nós temos o costume de falar: ei, você quer aceitar a Jesus? Como se Jesus estivesse numa prateleira e você aceita se quer ou se não quer. Não é assim que funciona. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja hoje. Se você é adolescente, se você é visitante, se você já frequenta aqui há algum tempo, eu quero fazer uma pergunta muito diferente. Quem quer entregar a sua vida para Jesus? Porque existe uma diferença entre entregar a vida para Jesus e existe uma diferença entre aceitar a Jesus. Quando você aceita Jesus, ele é conveniente a estar com você quando você quer. Eu aceito a sua presença, mas quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu estou dizendo: Senhor, eu me coloco nos seus braços, o Senhor conduz a minha vida, e a partir de hoje, eu entrego todas as minhas circunstâncias diante do teu altar. Eu entrego a minha vida a Jesus. Mas, irmão Silas, o que é isso? O que significa? Eu já venho aqui na igreja, eu já participo. Irmãos, você vai fazer uma confissão de fé. Você vai vir publicamente declarar: eu entrego a minha vida a Jesus. E você vai ter uma comunidade, essa igreja, que vai estar orando, que vai estar intercedendo pela sua vida. E todos os dias você vai ser melhorado. Ó, que bonito! Todos os dias você vai ser melhorado pelo Espírito Santo de Deus. Gradativamente ele vai retirando todas aquelas poeiras, vai retirando tudo aquilo que não é da vontade dele e da sua vida. Amém? Se você quer entregar sua vida para Jesus, nós queremos orar por você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus bem forte, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou. Aleluia. Não há nada igual. Aleluia. Não há nada melhor. Há de se comparar. Aleluia. A esperança. Venha ao altar, você que quer receber algo da parte de Deus. Aleluia. Tua presença. Ei, em todas as manifestações de Deus, em todos os milagres, nós festejamos, e a Bíblia fala que não há nenhuma ação no céu. Mas Lucas relata que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa, a festa no céu. Aleluia. Não tem como eu e você não festejarmos. Aleluia. Tua presença. Oh, aleluia. Melhor de Deus. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos nessa manhã. Nós te agradecemos, ó Senhor, por este momento. Espírito Santo de Deus, traga ao nosso coração um entendimento, Senhor, de tudo aquilo que nós temos que renunciar para que o Senhor venha se manifestar verdadeiramente em nossas vidas.
Espírito Santo de Deus, nos convença do pecado, nos convença da tua justiça, nos convença do teu juízo. Espírito Santo de Deus, tem pessoas aqui à frente que estão entregando a vida para Jesus, tem pessoas que estão renovando os seus votos com Jesus, tem pessoas que vieram buscar uma cura da sua parte, tem pessoas que vieram buscar, meu Pai, uma unção, que vieram buscar, Senhor, o batismo com o poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo se manifesta nessa manhã, de várias formas, como o Senhor tem liberdade. Aleluia, traga cura a essas vidas, traga renovo de promessa a essas vidas. Espírito Santo de Deus, nós entregamos a Ti, Senhor, a cada uma dessas vidas e pedimos a Ti que o Senhor os conduza pelo caminho, meu Pai, de verdade, pelo caminho de retidão, e que o Senhor seja com eles, como o Senhor nos prometeu, até a consumação dos séculos dos séculos. Vocês que vieram aqui à frente, eu gostaria que repetissem comigo essa oração. Vocês que tomaram essa decisão por Cristo, queria que orassem comigo. Diz assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu entendi a Tua palavra. Eu reconheço que eu sou pecador e que a minha vida estava longe dos Teus caminhos. Agora, Senhor, eu me entrego a Ti. Como o pastor Silas disse, eu me rendo a Ti, e que o Senhor possa, a partir de hoje, me dar a convicção e a certeza de que eu estou salvo por toda a eternidade. Que o Senhor me ajude a permanecer fiel, que o Senhor me ajude a conhecer o Senhor a cada dia mais. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. O evangelho é simples, não é complicado, é uma oração. Glória a Deus. Vocês podem vir aqui dar um abraço nesses irmãos que acabaram de entregar a vida deles para Jesus? Que bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado, pastor Silas. É sobre isso que eu falo, que o Espírito Santo age de uma maneira simples. Eu ia orar por outra coisa. O Amarildo estava cantando e o Espírito Santo falou: para e fala quem quer me aceitar. Aleluia. É assim que Ele age. Somente devemos obedecer. Amém? Glória a Deus.